Eu tinha 15 anos, ele 42. Essa não é uma história de amor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu quero falar do livro Minha Sombria Vanessa, da Kate Russell. Esse livro passa presente e passado, né, da Vanessa. O presente do livro é 2017 e o passado em 2000. O que acontece? A Vanessa, ela com 15 anos, estava estudando num colégio interno, e aí lá ela conheceu o professor Jacó, professor de literatura, né? E assim, ela ficou encantada com a inteligência dele, ficou encantada com as palavras que ele usa, o fato de palavras que elas não conhecem, palavras novas, né, para o vocabulário dela. E aí, assim, como ela sempre foi muito tímida, com poucos amigos, gostava muito de ler, né, se tornou para esse professor uma presa fácil, sabe? Porque ela ficou encantadíssima com o fato de ele também, né, ser um leitor ávido, né, principalmente ele é um professor de literatura, então é um hábito que ele tinha e que ela ficou encantada com isso, né? Ela ficou, né, enfim, se apaixonou pelo professor e ele de certa forma, parece muito algumas falas dele, algumas cenas dele em que ele também provoca isso, né? Um homem de 42 anos, uma menina de 15, ele sabe exatamente, né, em que pontos tocar, assim, para que mantenha a atenção dela e tudo mais. E ele faz uso desse conhecimento, de maturidade dele também e tal. Então, eles iniciam o que, entre muitas aspas, um relacionamento, entre muitas aspas, porque isso não é relacionamento, né, gente? A gente sabe que é abuso sexual, né? Uma menor de idade, uma menina de 15 anos, né? E, né, assim, ele vai usando de muitas táticas, né? Como, por exemplo, aquela clássica de falar que a menina é muito madura para a idade dela, que esses meninos da idade dela não vão conseguir acompanhar ela, nem as amigas, né, não vão conseguir, porque ela está num patamar muito acima, e isso fazia com que ela se mantivesse afastada, né, dos colegas. E se ela está afastada dos colegas, é vantajoso para ele, no sentido de que ela não vai ter para quem contar o que está acontecendo entre eles, né? E esse contato deles vai aumentando, assim, com o passar do tempo, até que chega na relação de fato. Vou tentar não dar muitos spoilers, muitos detalhes, assim, para quem quiser ler e tal, né? Mas enfim, acontece. E aí ela começa a acreditar mesmo que existe um amor, que eles estão namorando mesmo, né? E ele fala também sobre ela não poder comentar nada com os pais dela, porque senão além de ele ser preso, a polícia a polícia, enfim, o Estado vai tomar ela dos pais dela, né? Então ela ainda tem esse medo, ele ainda fica plantando esse medo nela, né? Pra ela poder ficar quieta e tudo mais. E aí, essa relação, né, vai avançando cada vez mais, né? E ele usando todos os modos operantes possíveis, clássicos, né, de um abusador infantil. Então, assim, vai mostrando ao decorrer do livro como ele é controlador, como ele é abusivo, né? Começa muito de forma sutil e tal, mas aí com o tempo a gente vai vendo, né? A gente que já percebe desde o início, já é errado, né? Já é abusivo desde o início, mas para ela estava encantada, aquela coisa, né? E aí com o tempo ele vai ficando mais violento, né? Ele vai ficando. E aí acaba que a primeira experiência que ela tem no campo sexual, no campo só pra ela, amoroso, é dessa forma, né? De uma forma errada, de uma forma abusiva, de uma forma criminosa, né? O errado que eu digo não é só pela diferença de idade, a maneira que ele consegue manipular, mas também é criminoso, né? E aí, assim, a parte de presente, né, acontecendo em 2017 do livro, é quando algumas meninas começam a denunciar. Parece que uma menina denuncia, depois aparecem outras, eu acredito. Acho que é isso, eles vão descobrindo outros. Mas enfim, tem um movimento em 2017, um movimento online chamado #MeToo, #MeToo. E aí é quando as meninas vão contando abusos que aconteceram na infância, né, e na adolescência. E aí elas vão relatando e aparece nessa denúncia com relação a esse mesmo professor. E aí a Vanessa, ela desacredita as meninas que denunciam, ela continua, parece que assim, depois que ela cresceu hoje, né, em 2017, com 32 anos, ela ainda acredita que era um relacionamento, que eles se amavam mutuamente, sabe? Ela fica fugindo de assumir para si mesma que de fato foi uma relação abusiva, que de fato ele foi criminoso, ele agiu de forma criminosa com ela, ele abusou dela, sabe? Então a gente percebe ela com essa dificuldade de acreditar, e aí ela pega e desacredita nas outras meninas também, né? Quando acontece isso, eu percebo que para ela não ter que assumir o que aconteceu com ela, ela prefere desacreditar nas outras meninas, né? É o mecanismo de proteção que a Vanessa encontra.
E aí ela faz uso desse mecanismo de proteção para não assumir de maneira nenhuma que ela também foi uma das vítimas dele, né? Porque ela só foi mais uma aluna que ele abusou, ainda mais que é de um colégio famoso, e aí começa a aparecer muitas reportagens na TV sobre ele, jornal, sabe? Sobre esse professor e tal. E aí, assim, eu acho que essa discussão, né, trazida nesse livro é muito importante. As meninas conseguem identificar, né, um tipo de limite de proximidade professor-aluna sendo ultrapassado, sabe? Então, é uma discussão muito interessante, eu achei, sabe? E, assim, hoje em dia, em 2017, né, no presente, não quer assumir, né, que ele aproveitou das vulnerabilidades dela, né, uma menina de 15 anos, gente, uma adolescente, em uma fase de formação ali da vida, que com que ela seja vulnerável em diversas questões, né. Primeiro que ela não entende sobre questões sexuais ainda, ela não entende sobre questões amorosas ainda, ela não entende sobre relacionamentos ainda, né. Então a Vanessa, ele acabou aproveitando muito dessa inocência da Vanessa, né, e por ela ser tímida, por ela ser contida, como se ele pegasse uns pontos fracos, assim, e transformasse a favor dele, né, porque ele lá elogiava, como ele é submissa, ele elogiava isso, né, e aí ela ficava feliz por estar fazendo, por estar agradando e tudo mais, né. Você está apresentando, né, em 2017, com 32 anos, sequelas desse relacionamento, né, entre muitas aspas, como sempre. Isso não é um relacionamento, né, gente? Isso é uma relação de crime, né, criminosa. Então, ela demonstra, né, umas coisas como, por exemplo, além disso que eu falei, né, dela não acreditar que é vítima, né, e desacreditar das meninas, não achar que não é só mais uma sendo que é. Aí também entra a questão de ela ter se desenvolvido de forma errada sexualmente, né? Então ela também tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? E ela acabou continuando isolada. É como se o que aconteceu no passado a controlasse e tivesse mudado a vida dela para sempre, sabe? É bastante pesado, bastante triste. E ela não reconhecendo isso o livro inteiro. Eu não percebi em nenhum momento que ela reconheceu, assim. O tempo todo ela não achou que foi só mais uma abusada, só mais uma adolescente sexualmente abusada. Eu não percebi, né, no momento que ela tenha assumido isso. Além do mais, ela tem dificuldades, né, emocionais, ela tem problemas emocionais. É aquilo, né, que eu falei, sobre não confiar nas pessoas, ser isolada, continuar sendo uma pessoa isolada, sem amigos, né. A questão da autoestima também, em alguns momentos aparece, né, como se a autoestima dela... Essa questão do mecanismo de proteção, sobre ela não acreditar de jeito nenhum que foi vítima, também é um último fiozinho, sabe, com relação à autoestima, porque é como se fosse assim, já é muito debilitado, sempre foi desde a infância, né, desde a adolescência, pelo menos. E aí, na hora que acontece todas essas questões, tudo isso, e elas continuam, né, ela se isola mais, continua escondidinho lá no casulo, mais, apresenta essa questão da autoestima, e aí, se ela assumir ter sido vítima, mais uma vítima, eu acredito que a pessoa, que a Vanessa tenha dificuldade também por isso, sabe? Também por isso, tipo assim, no sentido assim, poxa, eu já, além de tudo, eu ainda fui vítima, sabe? Acredito nesse raciocínio. Tudo inconsciente, claro. A maneira que ela se desenvolveu acabou ficando problemática, né, gente? Não foi um desenvolvimento normal, né? Porque ele montava e desmontava ela conforme o gosto dele, conforme ele queria. E isso não atrapalhou para que ela se desenvolvesse da sua própria maneira, né? Do seu próprio jeito, como aconteceria no desenvolvimento normal de uma adolescente. Então, como eu disse, é um livro muito importante para esse tipo de discussões, de alerta na escola, alerta, né, para as meninas. Outra questão também importante, além desse mecanismo de proteção dela, mas tem também a culpabilização da vítima, né? Ela culpabilizou as meninas como esse mecanismo de proteção, de não querer ser mais uma, né, que foi abusada e tudo mais. Mas também existe, no contexto social, a culpabilização da vítima. Quando fala assim, as meninas de 15 anos são muito maduras. Você está comparando com quem, né? Se você estiver comparando com você mesmo, se você tiver 30 anos, provavelmente você que é imaturo, sabe? Ou imatura, né? Então, é muito perigoso fazer esse tipo de julgamento das vítimas, porque um homem de 40, igual no caso, vou usar sempre os exemplos do livro, tá? Um homem de 42 anos vai saber exatamente gatilhos de uma menina de 15 anos, né? E ela vai cair nesses gatilhos, que foi o que aconteceu com Vanessa. E com as outras meninas, né, que depois foram denunciando, né, em 2017, 12 anos depois, às vezes menos, depois que ela saiu da escola também, né, continuou acontecendo, porque de fato ela foi só mais uma. O livro também alerta, né, para os pais, para os professores, para as próprias alunas, né, para os outros professores em volta também, né, a direção da escola. Então é um
alerta sobre esse tipo de crime dentro da escola, sabe? E nesse contexto do livro, era uma escola cara, né? Uma escola assim, sei lá, me parece que de elite, me pareceu dessa forma, né? Um colégio interno. É um colégio famoso, né? O professor é conhecido, a escola era conhecida, então esse tipo de ambiente não está livre, né, de acontecer esse tipo de abuso, de relação errada e criminosa. E para finalizar, é um livro importante. Eu já falei várias vezes, né, da importância do livro, mas eu vou repetir, né? Para esse tipo de discussão é importante para que a pessoa, a vítima, perceba que ela não está sozinha, né? Igual, por exemplo, aconteceu esse movimento Me Too, mas ela precisa entender que ela pode estar ali, né, sendo manipulada e que ela tem sim que conversar com alguém, porque é claro que o abusador vai dar um jeito de a pessoa ficar calada, né, da menina ficar quieta, ficar calada, acreditar que é uma relação normal, né? E aí esse livro é bom para a pessoa perceber, né? Não é uma relação normal, tem alguma coisa errada ali por causa da diferença da idade, por causa do cargo dele, né, e da minha posição na escola, por exemplo. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Clica no like e se inscreva no canal. Até a próxima.